Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós falaremos a respeito do Triângulo das Bermudas, uma área que fica entre Bermuda, Porto Rico e Miami, portanto acima do oceano, dentro da qual centenas ou milhares, a depender da fonte, de desaparecimentos, sejam eles aéreos ou marítimos, já ocorreram. A princípio não há nenhuma explicação de por que isso acontece, as mais céticas envolvem tempestades, as mais fora da casinha envolvem alienígenas, portais para outras dimensões, cidades perdidas, anomalias magnéticas, entre outros tipos de explicações estranhas. E no vídeo de hoje, então, nós vamos entender a causa dos desaparecimentos que já aconteceram, além de também investigar a respeito de cada uma dessas possibilidades e de se, afinal de contas, essa é ou não uma área em que estatisticamente é mais provável que um navio ou um avião venha a desaparecer. Agora, apesar da história dos desaparecimentos remontar ao século XIX, foi só em 1950 que essa região foi considerada anômala pela primeira vez. O artigo desse ano cita vários desaparecimentos misteriosos que ocorreram na região próxima à Bermuda, mas não batiza a região de Triângulo das Bermudas. A área foi só descrita como um triângulo mesmo, entre a Flórida, Porto Rico e Bermuda. Em 1952, um artigo descreve uma região, a mesma região efetivamente, em que aviões e embarcações desaparecem sem deixar vestígios. 10 anos depois, em 62, a revista americana The American Legion publica um artigo sobre o voo 19. A gente vai falar mais adiante um desaparecimento na região. Em 64, finalmente surge o nome Triângulo das Bermudas, num artigo intitulado The Deadly Bermuda Triangle, questionando o que haveria de particular naquela região do mundo que destruiu centenas de barcos e aviões sem deixar vestígios, num padrão que remontaria a 1840. Alguns escritores posteriores colocam o Triângulo das Bermudas até a Irlanda, né? Fazem uma coisa um tanto expandida e maior do que o que a gente espera. Mas a gente vai ficar com as fronteiras definidas nos artigos originais, que basicamente colocam o Triângulo das Bermudas entre Bermuda, Miami e Porto Rico. Então, esses três pontos aqui, San Juan, mais especificamente em Porto Rico, é o que delimita o Triângulo das Bermudas. Qualquer coisa fora dessa região não está, portanto, no Triângulo das Bermudas, e a gente vai ter vários casos de embarcações fora. Quando está um pouquinho fora, eu até considero como dentro, e até falo, ok, beleza, vamos considerar que está dentro, vamos analisar. Mas quando está muito fora, por exemplo, muito ao norte, lá em Terra Nova e Labrador, por exemplo, lá em cima, aí realmente não dá para considerar como sendo parte do Triângulo das Bermudas. E o Cristóvão Colombo? Cristóvão Colombo foi o primeiro navegador a explorar essa região do Triângulo das Bermudas, e ele descreve várias anomalias. A primeira delas é a presença de algas e criaturas estranhas no mar. Agora, isso é bem conhecido, a gente sabe que parte do Triângulo das Bermudas está numa área chamada Mar dos Sargassos, como você pode ver aqui. Tem um overlap entre o triângulo e o mar. O overlap seria uma intersecção entre os dois. E a tripulação percorreu uma longa distância aqui no Mar do Sargasso antes de chegar propriamente ao Triângulo das Bermudas. Essa região frequentemente causava mistério. Por quê? Porque ela tem algas marinhas. Além disso, ela tem águas azuis e calmas e ventos parados. Agora, o curioso é que geralmente alga é um sinal de que tem terra próxima, mas nesse caso não tem. Nesse caso, a terra próxima está a milhares de quilômetros de distância e as algas são trazidas por correntes que circulam a região. Hoje a gente sabe disso, mas na época isso não era tão conhecido e, portanto, tinha um medo considerável de que os barcos ficassem presos nessa região. Inclusive, Cristóvão Colombo tinha medo de que as algas estivessem escondendo uma terra mais rasa e o barco ficasse atolado, por mais que ele tivesse a centenas de metros acima do fundo do oceano. E ele descreve também as criaturas, né? As criaturas provavelmente são esses invertebrados que se afixam na madeira das embarcações e a perfuram, e que viajam junto com as algas. Na noite do dia 13, ele já estava na região do Triângulo, e ele percebe que a bússola não mais apontava para a estrela polar. Na verdade, a bússola apontava alguns graus a noroeste. Isso causou pânico entre os membros da tripulação, que acreditavam estar numa região onde as leis da natureza não se cumprem mais. Aqui as coisas caem para baixo, era como se do nada as coisas estivessem caindo para cima. Agora, acontece que a bússola nunca apontou para a estrela polar, a bússola sempre apontou para o norte magnético da Terra. Às vezes a bússola coincide com a estrela polar, mas quando você está distante bastante da região em que essa coincidência acontece, aí realmente você vai ver a bússola apontando não para a estrela polar, mas para alguns graus além da estrela polar. Isso é o que aconteceu. Cristóvão Colombo só estava numa região distante e a diferença se tornou mais perceptível. Se você for hoje lá, você vai constatar a mesma coisa. A grande bola de fogo, descrita em algumas páginas, é supostamente uma bola de fogo que saiu de dentro do mar ou que entrou no mar.
mas os diários de Colombo não dizem nada sobre ela sair ou entrar no mar. Só mencionam aqui a large piece flame of fire, numa distância de 4 ou 5 léguas de onde eles estavam. Então, sem qualquer menção a bola entrar ou sair da água. Isso é só um bólido. Quem vive na zona rural provavelmente já viu esses bólidos. São realmente bolas de fogo que passam na atmosfera e são rochas incandescentes que vêm do espaço exterior e chegam na atmosfera e pegam fogo e geralmente são inofensivas. Provavelmente foi isso que o Cristóvão Colombo avistou. Em outubro, os marinheiros estavam tão desesperados para achar terra firme que eles frequentemente achavam que tinham encontrado terra firme, quando na verdade era alguma miragem, era nuvem, era qualquer coisa menos terra firme. Deixou Colombo bastante puto, fez ele declarar que qualquer marinheiro que dissesse ter visto terra firme, mas não achasse terra firme em 3 dias, iria perder direito a uma recompensa. Mas no dia 11 ele mesmo viu uma luz distante. Ele chamou um tripulante que confirmou a visão, chamou um terceiro que não mais viu a luz distante, mas 4 horas depois o Rodrigo de Triana, a bordo do barco La Pinta, que também fazia parte da esquadra do Colombo, confirmou o avistamento de terra. Até hoje a gente não sabe o que é dessa luz, mas provavelmente era alguém carregando uma tocha na praia, ou alguém num barco de pesca, ou qualquer outra explicação que envolva fogo produzido por um ser humano. Quais casos náuticos são explicados por condições climáticas? Vamos falar então de todos os desaparecimentos do Triângulo das Bermudas. O primeiro barco perdido em circunstâncias tempestuosas foi o USS Pickering, que saiu de Boston, deveria se juntar a uma frota em Guadalupe, mas se perdeu na viagem e a gente sabe que teve uma tempestade na mesma época que também afundou o Insurgent, esse por sua vez fora da região do Triângulo das Bermudas. O Wasp também era um navio de guerra que empreendeu algumas viagens contra as rotas britânicas comerciais. Em setembro de 1814, ele capturou Atlanta e considerou Atlanta muito valioso para ser destruído e mandou Atlanta para os Estados Unidos. Em 9 de outubro do mesmo ano, o Wasp informou o navio sueco Adonis que estaria indo para o Caribe e não mais foi visto. A gente também acha que ele desapareceu numa tempestade, porque a gente consegue cruzar os dados e ver que teve uma tempestade. O Wildcat, por sua vez, era um navio da Marinha Americana que protegia a região do Caribe de ataques de piratas. Ele também foi perdido numa tempestade com todos a bordo. O Raifuku Maru, um navio japonês, saiu de Boston para Hamburgo com uma carga de trigo. Mas conforme os registros indicam, o navio enfrentou tempo fechado, mandou chamadas de socorro, disse que os botes salva-vidas tinham sido destruídos e pediu ajuda uma última vez antes de afundar. O Cotopaxi teria desaparecido em 1925, na cidade, em uma viagem de Charleston para Havana, mas não tem mais detalhes sobre a rota. A gente só sabe que ele saiu em 29 de novembro desse ano. Tem também uma notícia sobre uma tempestade no dia 2 de dezembro, e não menciona o Cotopaxi, mas menciona que 2 embarcações muito mais robustas se perderam também graças a essa tormenta. Em 2020, o naufrágio do Cotopaxi foi finalmente localizado e o mistério se encerrou. Outro navio, o Sudofuku, saiu de Nova York e também desapareceu no Triângulo das Bermudas. Tem poucos detalhes, mas o capitão de outro navio que chegou em Nova York antes do Sudofuku sair mencionou que a viagem foi feita nos piores mares que ele já viu devido a ciclones tropicais. Em fevereiro de 40, a Glória Acolita foi encontrada à deriva com uma vela rasgada e o convés cheio de destroços. Pouco tempo depois, a explicação publicada envolvia uma tempestade que teria jogado a tripulação no mar e afogado todo mundo. Em fevereiro de 44, o Rubicon, um navio, foi encontrado à deriva também com apenas um cachorro a bordo. Não investigaram isso a fundo, mas o último registro ali nos logs do navio dizia que ele tinha sido posto no porto de Havana no dia 26. Então deduziu-se que a tripulação tinha ido para a terra firme, beber, fazer qualquer coisa. A tempestade chegou, eles continuaram em terra firme, deixaram apenas o cachorro no navio, as amarrações se romperam e o navio então foi levado para o mar. Em 1948, Albert Snyder, um jockey muito famoso, alugou com seus amigos um pequeno barco a motor. Eles usaram um bote salva-vidas e remaram certa distância para pescar no escuro, mesmo com uma tempestade vindo, e nunca voltaram ao barco. O bote foi achado dias depois, mas sem sinal de que os homens chegaram em terra firme com esse bote. Provavelmente eles foram lançados ao mar no bote antes de atingir terra firme. Em abril de 1950, o Sandra, com 56 metros e equipado com rádio, desapareceu. Mais uma vez, uma tempestade condiz com o dia do desaparecimento. Em setembro de 55, nós temos o Connemara 4, um iate, que foi encontrado no deserto com um rádio e 2 galões de diesel. No mesmo dia, o furacão Ione causou chuvas torrenciais com ventos de 292 km por hora e ondas de 12 metros de altura. Em 6 de janeiro de 58, a Revonok, um iate de corrida, desapareceu junto com o capitão, o Harvey Conover, que venceu a corrida Miami-Nassau 3 vezes. Vários amigos insistem que a tempestade que aconteceu naquele dia não ia capaz de causar um naufrágio, mas ela causou o desaparecimento de outros 2 barcos, mais robustos também,
e deixou um outro barco em uma situação crítica, virado assim. Então é provável também que ele tenha sumido na tempestade. Na semana do Natal, em 67, 2 homens embarcaram na Witchcraft, um pequeno barco motor, para ver as luzes de Natal a partir do oceano, a uma distância de pouco mais de 1,6 km da costa. Eles mandaram um alerta para a guarda costeira de que a hélice tinha pegado um objeto e o motor não era capaz de girar sem uma vibração excessiva. Ainda assim, 20 minutos depois, nenhum sinal dos homens ou do barco foi encontrado. A lenda diz que o mar estava tranquilo e que a guarda costeira sabia exatamente onde procurar os homens, mas as notícias da época não dizem isso. Dizem que tinham ventos, que esses ventos criavam ondas de 2 metros de altura, que os homens tinham que disparar um flare para guiar até o barco de resgate. Esse flare nunca foi disparado. E de fato, sem um motor, o barco não teria nenhuma forma de se manter alinhado em relação às ondas. Ele poderia facilmente ter sido preenchido com água e assim afundado. Em 23 de março de 73, a Norse Variant, um navio de 164 metros carregando carvão dos Apalaches para Hamburgo, enviou um pedido de socorro via rádio afirmando estar afundando, que a tripulação corria para os botes salva-vidas. Os ventos eram de 136 km por hora com ondas de 13 metros de altura. Chegaram no local, não acharam nenhum sobrevivente. Isso poderia ser um grande mistério, mas um único bote salva-vidas finalmente foi encontrado com um passageiro, e esse passageiro disse que 5 minutos depois da evacuação ser começada, o navio simplesmente afundou. O navio irmão do Norse Variant, o Anita, também desapareceu na mesma noite, mas nunca foi localizado. Em 2015, 2 garotos de 14 anos decidiram fazer uma viagem da Flórida até as Bahamas. Eles estavam acostumados a navegar ali na costa, mas eles quiseram ir um passo além e foram da Flórida até as Bahamas. Eles nunca mais foram vistos depois disso e uma frente de tempestades afetou a região no mesmo dia. A gente imagina que o barco foi afetado pelas ondas fortes e os garotos foram lançados no mar. O barco foi achado meses depois, junto com o iPhone de um dos garotos, mas nenhum sinal de nenhum deles. Por fim, temos o El Faro. O El Faro era um navio de carga que no dia 1º de outubro de 2015 naufragou, depois que o capitão decidiu, apesar de ter sido aconselhado múltiplas vezes a não fazer isso, navegar em direção ao furacão Joaquim. Foram mandados múltiplos e-mails e mensagens relatando o medo da tripulação, mas ainda assim ele foi, e o naufrágio foi localizado numa região bem próxima do olho do furacão em questão, conforme você pode ver aqui. Então, nesse caso não tem jeito. Se você navega em direção ao olho do furacão, é meio evidente que algo do tipo vai acontecer. E agora, em alguns casos, nós temos navios fantasmas. Eles geralmente são explicados por tripulações resgatadas. O primeiro barco nessas circunstâncias foi a Rosalie. A Rosalie estava indo de Hamburgo para Havana e foi descoberta em 1840, com as velas abertas, com a carga intacta, alguns animais vivos ainda, um gato, algumas galinhas e vários canários. Uma pesquisa realizada em 75 sobre o Triângulo das Bermudas descobriu registros de mais um nome, um navio chamado Rossini, com a mesma rota no mesmo momento, indicando que provavelmente se tratava do mesmo navio. Era a época da caligrafia, era passível que esses erros ocorressem. De acordo com os registros, a Rossini ficou encalhada em águas rasas, teve toda a tripulação resgatada e voltou para o mar aparentemente depois com a elevação da maré. Agora, depois, a Rosalie, então, foi encontrada deserta. E a moral da história é que a Rossini e a Rosalie são o mesmo barco. Em 1935, o Ladahama foi abordado pela tripulação do Aztec, que encontrou comida, água e botes salva-vidas intactos. Isso parecia um mistério, até que cruzaram-se as notícias e descobriram que a tripulação do Ladahama tinha sido resgatada pelo Rex, um outro navio, 5 dias antes, e eles decidiram abandonar o Ladahama porque a água estava entrando durante uma tempestade que durou 5 dias e eles achavam que ele afundaria em breve. Em dezembro de 46, uma embarcação chamada City Belly foi também achada à deriva com carga intacta, mas no dia 7, um jornal de Nassau reportou que 7 sobreviventes do City Belly foram resgatados nas Bahamas, mas infelizmente a gente não tem mais informações a respeito de como esse negócio aconteceu. Quais casos são explicados por falha mecânica ou estrutural? A gente tem o USS Cyclops, um navio de guerra operado pela Marinha Americana. O navio saiu de Salvador em 22 de fevereiro de 1918, rumando para Baltimore com uma carga de manganês. Após deixar o porto, o capitão tinha submetido um relatório informando que o motor a este bordo estava com o cilindro quebrado. Ainda assim, eles continuaram viagem, pararam em Barbados. Lá eles constataram que o navio estava sobrecarregado, o marcador de água estava mais baixo do que deveria, e ainda assim continuaram viagem. E o Cyclops não chegou no dia 15 de abril de 1918, o navio foi declarado perdido e até hoje nenhum destroço foi localizado. Os alemães negam que tenham afundado o Cyclops. Agora, em 41, 2 navios irmãos do Cyclops, o Proteus e o Nereus, também desapareceram levando cargas de minérios para países aliados numa área ligeiramente a leste
do Triângulo das Bermudas, e nesse caso a gente tem mais evidência de que houve sim uma falha estrutural catastrófica devido à carga transportada. É provável que o Cyclops tenha sofrido o mesmo destino. Em todos os 3 casos, nenhuma investigação foi feita, porque a Marinha tinha uma guerra para lutar em todos esses anos. Em dezembro de 54, o Southern District, um grande navio usado para transportar enxofre, desapareceu na Flórida, mas um marinheiro entrevistado afirmou que o navio era uma grande pilha de ferrugem e que ele teve medo de entrar nesse navio e que a carga estava sempre molhada e que o navio produzia barulho sempre que encontrava mares turbulentos. Então, falha estrutural é, mais uma vez, a explicação mais fácil. Também transportando enxofre, a gente tem a Marine Sulphur Queen, que desapareceu em fevereiro de 63. O relatório apontou que o navio passou por uma conversão para transportar enxofre. Essa conversão comprometeu basicamente o meio do navio. Isso permitiu que o meio do navio simplesmente se quebrasse. E o navio então quebrasse em 2 e afundasse a partir daí, graças à conversão que foi feita, que não manteve a integridade estrutural esperada para essa embarcação. Em julho de 63, o Snowboy, um barco de 20 metros, sumiu em clima adequado, com 55 passageiros a bordo. Um barco de 20 metros é muito pequeno e não cabe 55 passageiros, e então falha estrutural foi a explicação apontada. Justamente por isso, o antigo proprietário do Snowboy, chamado Boyd Snow, falou: olha, esse barco tem acomodação para 7 pessoas. Vocês meteram 55 lá dentro. É meio evidente que algo do tipo ia vir a acontecer. Em 4 de agosto de 69, a Great Isaac Lighthouse, um farol situado entre a Flórida e as Bahamas, foi achada deserta e os 2 faroleiros desaparecidos. O furacão Ana, porém, passou próximo bastante da pequena ilha para causar danos e provavelmente jogou os 2 homens do mar nos dias 1 e 2 de agosto, quando essa passagem aconteceu. Em março de 2004, o Glenn Jameson saiu da sua residência num barco para praticar pesca esportiva e nunca voltou. Dias depois, o barco foi achado com o motor para fora da água. O motor estava enrolado em linha de pesca e tinha uma faca nas proximidades, indicando que a linha de pesca se enroscou no motor e o Jameson tentou cortá-la. O Jameson teria caído do barco nesse processo. Ele não usou colete, todos os coletes estavam nos lugares adequados e, segundo a família, ele não sabia nadar. Então, essa foi a tragédia que aconteceu. Em 2021, um barco com 8 metros, levando 20 pessoas cruzando das Bahamas para a Flórida, desapareceu e jamais foi encontrado. E a superlotação também foi o primeiro fator apontado como culpado por incidente em questão, combinado com condições climáticas que eram tempestuosas. Alguns casos de navio fantasma são explicados por motins. O Carroll A. Deering era um navio comercial à vela. Após levar uma carga de carvão para o Rio de Janeiro, em 8 de dezembro, ele voltou para os Estados Unidos e fez uma parada em Barbados. Em Barbados, o McLellan, o imediato, ficou bêbado e reclamou do capitão, que chamava Wormel. Reclamou que não conseguia disciplinar a tripulação sem a interferência desse capitão, que tinha que cuidar de toda a navegação devido à visão precária do capitão. E mais tarde ele foi ouvido dizendo: eu vou pegar esse capitão antes da gente chegar em Norfolk. Ele foi preso, mas acabou sendo afiançado pelo próprio capitão. O navio seguiu para Norfolk. Em 28 de janeiro de 1921, ele foi visto pelos homens num farol na Carolina do Norte, e tinha um homem magro e alto, com cabelo vermelho e sotaque estrangeiro, que falou no megafone que o barco tinha perdido as âncoras numa tempestade e solicitado que a companhia fosse notificada. A tripulação também parecia estar numa área do convés, que não era normalmente permitida. No dia seguinte, o navio foi achado nessa região de águas rasas, atolado, e basicamente não tinha ninguém a bordo e os pertences da tripulação estavam ausentes, além de 2 barcos salva-vidas. A explicação mais simples, justamente, é que houve um motim, e para fugir das consequências do motim, cada um então seguiu a sua vida a partir daí, usando os botes salva-vidas que estavam a bordo desse navio. Vamos falar de casos aéreos agora, e a primeira explicação são erros de navegação. Em 5 de dezembro de 45, o voo 19, composto de 5 aviões do modelo TBM Avenger, fazia um treinamento sobre a região. O plano era sair do Fort Lauderdale, seguir por 104 km, soltar algumas bombas aqui no ponto B, seguir por mais 124 km, fazer uma curva à esquerda, seguir por 222 km, terminar o exercício e voltar para o forte em questão. Porém, segundo o Taylor, que era quem comandava toda essa operação, as bússolas pararam de funcionar e ele não era mais capaz de determinar onde ele estava. O registro de rádio indica que os pilotos falaram: por que a gente não simplesmente voa para o oeste? Para o oeste a gente vai pegar terra firme de algum jeito, e aí a gente simplesmente pousa onde der. Mas o Taylor negou essa possibilidade e eles continuaram a seguir para o norte. Às 17h50, a triangulação estimou que eles estivessem aqui, nessa posição, bem ao norte de onde eles deveriam estar, conforme você pode ver no mapa em questão.
Às 18h20, a última mensagem conhecida do Taylor foi recebida. Nela, o comandante falava: o sol já está se pondo, tem uma tempestade a caminho, a gente vai ter que pousar na água a menos que alguém veja a terra. Assim que o primeiro dos nossos aviões atingir 38 litros, todo mundo vai descer junto e vai para a água. O relatório final apontou que o Taylor confundiu algumas ilhas com as Keys e deduziu estar ao sul da Flórida, quando na verdade ele estava ao norte e levou seu esquadrão mais ainda ao norte da Flórida. A culpa do Taylor foi minimizada e nisso a mãe do Taylor teve um certo papel para mudar o resultado do relatório, porque as bússolas não estavam funcionando. A gente não sabe se isso de fato aconteceu. A gente não sabe se a bússola parou de funcionar ou se o Taylor concluiu que a bússola parou de funcionar porque ele viu o que ele achou que fossem as Keys e pensou, não faz sentido essas serem as Keys. Então, no caso, ele acreditou que ele viu as Keys, essas ilhas aqui, e portanto supôs estar ao sul da Flórida e que o caminho correto seria seguir ao norte, mas isso eventualmente não deu certo. Eles foram parar aqui para cima ao invés de parar onde eles realmente deveriam estar. Eles nunca chegaram tão ao sul quanto as Keys, conforme você pode perceber aqui. Então, basicamente, o que aconteceu foi os aviões ficaram sem combustível, atingiram o mar e nesse processo não deixaram destroços. É o que, inclusive, acontece múltiplas vezes quando o avião atinge o mar. Em 28 de agosto de 63, duas aeronaves de abastecimento aéreo KC-135 desapareceram simultaneamente do radar e acharam destroços no mar. Aí, nesse momento, concluíram que houve uma colisão no ar. Até aí tudo bem, não tinha mistério nenhum. Agora, 2 dias depois, acharam um campo de destroços a 320 quilômetros dali. Isso, teoricamente, desbancaria essa hipótese, mas notícias posteriores indicaram que o segundo campo era só algas marinhas que estavam acumuladas ali e, portanto, só existia um único campo proveniente da colisão dessas duas aeronaves. Um dos aviões que participava da busca pelo voo 19 do modelo Martin PBM Mariner não foi mais ouvido no rádio e também sumiu. Agora, a tripulação do SS Guy Mills reportou que avistou uma explosão no ar que queimou por cerca de 10 minutos, achou uma mancha de óleo e gasolina de aviação no mar e tentou localizar sobreviventes, mas não conseguiu, e a conclusão da investigação foi: o avião explodiu no ar. Parece estranho, mas tem outro avião de um modelo parecido que também explodiu no ar e a gente vai falar daqui a pouquinho. Em 28 de dezembro de 1948, um DC-3 ia de Porto Rico para Miami e desapareceu. A lenda afirma que estava tudo bem na viagem, mas os registros indicam que ele já sofria de problemas de comunicação oriundos de falhas elétricas durante o voo. E é possível que esses problemas evoluíram para um completo desligamento dos instrumentos e durante a noite um negócio desse, ainda mais sem combustível, é fatal, poderia causar um erro de localização e uma queda no mar. Parece bastante provável. Muitas vezes você nem sabe onde o mar está e quando você vê, você já atingiu o mar nesse momento. Em 56, outro avião de patrulha e bombardeiro do modelo Martin Marlin P-5M também foi visto em chamas e a escuridão combinada com mau tempo impediu que o local dos destroços fosse adequadamente buscado. Então, mais uma vez, 2 aviões parecidos sofrem o mesmo destino, explosões no ar. Vamos pesquisar aqui os 2 aviões para você ver a quais deles eu estou me referindo. Então, o primeiro avião é justamente esse modelo aqui e o segundo avião é justamente esse modelo aqui. São realmente aviões bastante parecidos, que cumprem propósitos bastante parecidos e que tiveram destinos bastante parecidos. A gente tem um C-119 que sumiu do radar a 280 km de Miami e não transmitiu nenhum pedido de ajuda e nenhum vestígio foi encontrado. Nesse caso, a explicação provável recai numa pane que afetou um dos motores. Essa pane em um dos motores teria causado a queda muito rápida do avião antes que qualquer tipo de pedido de ajuda pudesse ser enviado. Em janeiro de 67, um Beechcraft Bonanza desapareceu com 2 casais após decolar de Miami. Foram investigar a situação, descobriram que o avião pousou num clube de atismo, decolou, foi em direção ao mar, as pessoas ouviram barulho de motor com problema e o avião sumiu no horizonte, então a gente imagina que essa falha no motor tenha causado a queda. Turbulência também é responsável por vários eventos. A gente tem o avião Douglas Skymaster que cai no oceano ao fazer uma rota em que o piloto atravessou uma região de clima severo e falhou em manter controle da aeronave. A gente tem um Piper PA-23 Aztec vindo das Bahamas, que ambos os controladores de voo não reportaram precipitação e não alertaram o piloto, apesar deles depois no depoimento disserem que viram precipitação, e os dados de radar indicam que o avião atravessou exatamente a área de precipitação e desapareceu, e provavelmente colidiu com a água. Em 10 de abril de 2007, a gente tem um Piper que desapareceu do radar na região das Bahamas. A investigação concluiu que o piloto ignorou dados de radar e adentrou uma região de tempestade. Em maio de 2017, a gente tem um Mitsubishi MU-2B40
que desapareceu a 59 quilômetros das Bahamas e tinham dados no radar indicando a presença de atividade de convecção e granizo, mas o piloto não evitou essas áreas. O piloto simplesmente passou por elas e, por essa imprudência, perdeu o controle do avião e caiu no mar mais uma vez. A gente tem então aqui um livro que cita alguns casos que são curiosos. Então, em um deles, nós temos passageiros de avião que teriam sobrevivido ao Triângulo das Bermudas. Ou melhor, sobreviveram a algum incidente na região, porque dezenas de aviões cruzam o Triângulo das Bermudas todos os dias, conforme a gente vai mostrar daqui a pouquinho. O primeiro caso foi o voo da Continental Airlines em 99, e os passageiros e os comissários sofreram ferimentos leves quando eles foram jogados para cima no episódio de turbulência. Isso parece normal, mas o problema é que não tinha nenhuma tempestade naquela hora. O mesmo aconteceu com o voo 935 da American Airlines algum tempo depois. Esses casos, porém, parecem uma definição bem básica e simples chamada turbulência de ar limpo. Eu coloquei claro aqui, mas o correto seria turbulência de ar limpo. Basicamente acontece quando você tem uma turbulência severa que acontece numa região sem nuvem. Isso causa, então, alguma reação violenta do avião. Isso é associado com certos tipos de ventos em altas altitudes e é um fenômeno normal que evidentemente acontece sobre o Triângulo das Bermudas, assim como acontece em qualquer outro lugar do mundo. Quais casos não parecem que ocorreram? Tem uma lenda que conta sobre uma embarcação chamada Lota, que sumiu no Haiti e depois, em 1868, foi seguida por uma embarcação chamada Viego e depois por uma chamada Miramonte, em 1884, mas uma pesquisa não levantou qualquer evidência dessas embarcações. O mesmo vale para o Ellen Austin, que teria achado um barco abandonado, posto uma tripulação para levado ao porto, mas ou o barco sumiu ou foi achado deserto. De qualquer jeito, não tem nada no registro do Ellen Austin que indica que isso tenha ocorrido. A gente tem a Freya, que seria uma embarcação alemã, que teria sido encontrada virada após sair de Manzanillo, em Cuba, mas o registro mais antigo desse caso é um artigo da Nature que fala de Manzanillo, no México, e não em Cuba, então você está no oceano errado, basicamente. Isso aconteceu no Pacífico, não no Atlântico. A gente tem um navio norueguês, o Stavanger, que teria desaparecido em 1931, mas o Museu de Oslo não tem nada sobre isso. A gente tem em abril de 62 um Piper Apache que teria se aproximado da pista em Nassau, enquanto o piloto pedia por orientações como se estivesse numa neblina intensa, apesar de estar em dia claro, e um pedaço da asa foi achado na água, mas nenhum aeroporto local tem qualquer registro do incidente. A gente tem o Bill Verity, que já tinha velejado o mundo sozinho e teria desaparecido, mas depois ele apareceu vivo e bem em São Salvador, falando: não, eu quase morri mesmo num furacão, mas eu tô vivo, tô bem, eu fico honrado de ser considerado uma vítima do Triângulo das Bermudas, mas eu não fui. Eu tô aqui, tá tudo bem comigo. A gente tem uma embarcação de nome Jilly Bean, que teria sumido no Triângulo das Bermudas, mas depois, no dia 28, a embarcação foi vista íntegra, com 3 pessoas a bordo, ninguém tinha ideia do que estava acontecendo, e para elas estava todo mundo bem, ninguém sabia que estava desaparecido. A Elizabeth seria um navio que desapareceu em 71, mas nada indica que a Elizabeth existiu. A Linda teria desaparecido na região, mas depois descobriu-se que ela só foi apreendida em Cuba e liberada 3 semanas depois. Nós temos um navio chamado Genesis, que teria sumido em 99, mas eu fiz uma busca no Newspapers, não achei absolutamente nada a esse respeito. E a gente tem casos que ocorreram fora do Triângulo das Bermudas, né, que a galera tenta forçar a barra. A gente tem a Mary Celeste, que foi achada nos Açores. A gente tem a Amelia Earhart, que morreu no Pacífico, então, oceano errado mais uma vez. Star Tiger, que teria desaparecido ao norte do Triângulo das Bermudas. Um Globemaster, que teria desaparecido lá entre Terra Nova e Labrador, lá bem ao norte. Um avião da British York Transport, que teria desaparecido também entre Terra Nova e Labrador e os Açores. Um avião Super Constellation, que teria desaparecido entre Delaware e os Açores, também ao norte. Um avião KB-50, que teria desaparecido também ao norte, entre a Virgínia e os Açores. Um submarino Scorpion, que foi encontrado próximo aos Açores, na forma de destroços. Um navio Tagmouth Electron, que foi encontrado próximo aos Açores, deserto. O El Caribe, que desapareceu no Mar do Caribe. O Vea Fog, que foi encontrado no Golfo do México. E um avião Grumman Cougar Jet, que também foi encontrado no Golfo do México. Agora, alguns casos realmente não tem explicação, mas o motivo não é porque nós chegamos em uma situação em que o nosso consenso sobre o mundo tem que ser desafiado, mas simplesmente porque a informação não sobreviveu até nós. O primeiro deles é o caso do Joshua Slocum. Ele velejou sozinho ao redor do mundo, foi a primeira pessoa a fazer isso.
Várias dessas viagens tiveram fins perigosos. Numa delas, o barco quebrou, foi levado para a praia. Ele conseguiu salvar a vida dele, da esposa, dos filhos e da maior parte da carga. Depois ele se casou novamente, enfrentou um furacão, contraiu cólera, teve que defender o barco de piratas, contraiu varíola e finalmente o barco quebrou no Brasil. Ele fez outro barco, chamou de Liberdade, porque o barco foi concluído no dia da abolição da escravatura. Foi até os Estados Unidos, depois entregou um destroyer em Pernambuco. Essa missão quase terminou com o destroyer afundado e ele então construiu o Spray, um veleiro. Ele usou o Spray para dar a volta ao mundo mais uma vez, publicou um livro a esse respeito. E em 1909 decidiu fazer outra viagem, saindo de Massachusetts, em direção à foz do rio Orinoco, na Venezuela, mas ele nunca mais foi visto depois de sair do porto. A gente não sabe o que aconteceu com ele, mas tem várias opções menos fantásticas. Ele pode ter sido vítima de uma tempestade, o barco pode ter pegado fogo, ele pode ter sido atingido por um barco maior durante a noite, isso era comum na época, ou ele pode ter caído do convés, como acontece em várias situações. A saúde dele já era questionada na época, inclusive a sanidade mental, e as pessoas próximas diziam que o Spray não era um barco em boas condições. Diziam que várias pessoas mais inexperientes não teriam conseguido completar a viagem com o Spray, e que graças ao Slocum foi pelo motivo pelo qual a viagem com o Spray foi concluída com sucesso. Então o fato do Spray já estar com algum tipo de problema também é uma possibilidade a ser levantada. E tem relatos do Slocum em Cuba ou mesmo no próprio Orinoco, indicando que talvez ele só escolheu desaparecer mesmo e passar o resto da vida longe da mulher e dos filhos. O primeiro acidente aéreo na região, que ocorreu em 1945, também é inexplicado. É um PBM-3S comandado pelo Thomas Arthur Garner, que viajava da Flórida para realizar um treinamento nas Bahamas. Ele fez contato às 1h16 da manhã e jamais acharam destroços o avião. Nesse caso, o caráter inexplicável porque não tem documento a respeito do evento. Se você procurar pelo acidente, você não vai achar quase nada a respeito, então não dá para a gente investigar. Em 17 de janeiro de 49, temos o Star Ariel. O Star Ariel decolou de Bermuda em direção à Jamaica, mas nunca chegou no destino. A gente sabe que ele solicitou uma mudança de frequência, mas nunca transmitiu nessa frequência, indicando que ele provavelmente sofreu um acidente logo no momento em que essa mudança aconteceu. As equipes de busca só foram mobilizadas quando a região da queda já estava coberta pela noite e só começaram a buscar no dia seguinte. Então, nesse período, os destroços já podiam ter se dispersados. Isso, mais uma vez, explica o nosso caráter inexplicável. Em janeiro de 1967, um Chase YC-122 sumiu do radar, mas as equipes de busca acharam destroços, só que não houve investigação para determinar a causa do acidente, e por isso o caso permanece inexplicável. Em janeiro de 67 também foram feitas buscas para localizar o avião com a filha do embaixador americano na Inglaterra, o marido dela e o piloto. Agora descobriu que o piloto não submeteu o plano de voo. O desaparecimento só foi reportado 6 horas depois da hora esperada para a volta. Então, sem um plano de voo que permitisse às equipes descobrir onde o avião caiu, essa busca se tornou muito complicada e por isso o caso é considerado inexplicável. Em 18 de junho de 2003, um casal, Frank e a Romina Leone, desapareceu após sair em seu barco recém-comprado na costa da Flórida. Também não tem registro de tempestade, por isso esse caso permanece sem nenhuma hipótese convincente, mas a possível inexperiência do casal pode ser uma explicação para justificar o desaparecimento. Agora, o que uma análise desses casos indica para a gente? A gente verificou que a maioria dos desaparecimentos e acidentes no Triângulo das Bermudas, seja náutico ou aéreo, possui uma explicação mundana. Dos casos inexplicáveis, a gente tem a viagem do Slocum, que admite uma miríade de hipóteses mundanas, mas que nenhuma pode ser efetivamente comprovada. A gente tem o PPM-3S, que permanece inexplicado por falta de evidências. O Star Ariel, que permanece inexplicado também por falta de evidências, porque a região só foi explorada no dia seguinte. O Chase YC-122, que permanece inexplicado porque não teve investigação a respeito do caso. O avião com a filha do embaixador, que permanece inexplicado porque não tem plano de voo, então ninguém sabe exatamente onde procurar esse avião. E o caso do Frank e da Romina Leone, que tem uma miríade de hipóteses mundanas, como eu falei, mas que nenhuma também pode ser comprovada. Então, ainda nos casos inexplicáveis, a inexplicabilidade desses casos ou se deve à falta de evidências disponíveis ou à impossibilidade de escolher uma entre múltiplas explicações disponíveis que nós temos. Então, esses casos não fazem necessária a admissão de uma explicação que desafie o nosso conhecimento de mundo e envolva qualquer tipo de elemento fantástico. Será que esses desaparecimentos ocorrem em outras partes do mundo? Eu não achei nenhuma base de dados completas de barcos desaparecidos, mas a Wikipedia tem uma lista de barcos desaparecidos. Você pode pesquisar barcos em particular aqui, você vai ver que eles de fato estão desaparecidos.
indicando que a lista ela não está completa, mas ela está coesa. Essa lista aqui ela de fato contém barcos desaparecidos e nenhum dos barcos citados aqui não está desaparecido. Você vai ver que tem barcos na África, na América do Norte, aí a gente pode até considerar aqui a região do Canadá, Terra Nova e Labrador, Nova Escócia, Ontário e assim por diante. Na América Central, no Panamá, na Ásia, na Europa, na Oceania, em áreas não determinadas da Oceania e também em mar aberto, nos todos os mares que nós exploramos. Portanto, navios desaparecem em todos os mares. Isso não é uma exclusividade do Triângulo das Bermudas. Quando um programa de TV estava sendo produzido, eles contataram a Lloyd of London, uma seguradora marítima, que foi questionada se cobrava taxas extras para quem passasse no Triângulo das Bermudas. A resposta foi não. Não tem nada demais no Triângulo das Bermudas, então a gente não cobra nenhuma taxa extra de qualquer barco que faça uma passagem por lá. Uma pesquisa de 2013 identificou as áreas mais perigosas do mundo para navegação, e o Triângulo das Bermudas não faz parte dessa lista. Mais próximo aí seria o Canal do Panamá, conforme você pode ver aqui. Aviões desaparecem com certa frequência. A gente tem uma base de dados bem completa de registros de aviões que realmente desapareceram e a gente não sabe onde eles estão. Um mapa que foi produzido através dela, que você vê aqui na imagem, mostra que aviões desaparecem em todo o mundo, conforme você pode perceber aqui pela imagem. Nós temos uma região aqui na Oceania, uma região aqui no Atlântico Norte, uma região aqui na América Central que não é exclusiva ao Triângulo das Bermudas, é inclusive até mais densa na região aqui do Mar do Caribe, mas tem alguns casos do Triângulo das Bermudas, isso não é novidade para você, eu já expliquei, e também toda uma região aqui no Pacífico, além das regiões costeiras em que tivemos desaparecimentos. O verdadeiro perigo sequer se está, portanto, no Triângulo das Bermudas, mas sim abaixo, no norte da América do Sul e no Mar do Caribe. E aqui eu até desenhei para você o dito Triângulo das Bermudas. Uma pesquisa de 2022 analisou casos históricos de acidentes com barcos e aviões pelo mundo e concluiu que a incidência desses eventos não é maior no Triângulo das Bermudas. Mas por que isso acontece? A gente sabe que isso acontece no mundo todo, mas as causas para afundamento dos barcos ou colisão dos aviões com água, eliminando o caso em que o avião colide com terra em um lugar remoto, são as mais variadas, conforme a gente também já estudou. Isso envolve tempestade, erro de navegação, pane, falha estrutural, etc. Tudo aquilo que eu expliquei mais cedo. A partir do momento que um avião e um barco afunda, se não tem um campo de destroços imediatamente visível, é muito difícil localizar o destroço principal, dada a vastidão do oceano, a menos que mobilizem uma imensa força-tarefa para fazer esse tipo de operação. Isso nem sempre acontece. Esse campo nem sempre é deixado, especialmente em navios que afundam muito rápido ou ainda em aviões que entram em contato com a água numa posição próxima da vertical. É bem raro acontecer da vertical, mas uma posição mais próxima da vertical já produz um campo de destroços muito pequeno que acaba sendo varrido rapidamente pelo oceano. Muitas vezes até encontram destroços nas praias, mas esses destroços não possuem nenhum tipo de número de série, são confundidos com lixo regular e, portanto, passam desapercebidos. Hoje, com satélite, é mais fácil localizar campos de destroços, mas ainda assim nós temos desaparecimentos, como o caso lá da Malaysia Airlines, em que isso não foi possível de ser feito. Será que é verdade que navios e aviões evitam o Triângulo das Bermudas? Eu vou demonstrar isso para você ao vivo aqui. A gente vai usar o Flight Radar e o Vessel Finder para verificar a posição de aviões e navios em tempo real sobre a região do Triângulo das Bermudas. Vamos começar pelo Flight Radar. Então aqui nós temos Bermuda, aqui embaixo nós temos Puerto Rico e aqui em cima nós temos Miami. Portanto, essa é a região do Triângulo das Bermudas e essa região está muito bem povoada por aviões. Não tem absolutamente nada que indique que os aviões evitem o espaço aéreo aqui da região do Triângulo das Bermudas. É uma região comum do mar, é uma região perfeitamente trafegada, conforme você pode verificar. Ah, mas tem muitos aviões que vão pelo Atlântico Norte. Sim, claro, porque a Terra é redonda e, portanto, a rota muitas vezes é menor, seguindo aqui pelo Atlântico Norte, mas a região do Triângulo das Bermudas não é evitada de forma alguma. Mostrar uma região que é evitada de verdade, a Ucrânia. Olha só, a Ucrânia realmente é uma região que hoje em dia está sendo evitada de fato. O mesmo vale aqui para a região de Israel e da faixa de Gaza, conforme você pode checar. Mas o Triângulo das Bermudas não tem nada que faça com que aviões evitem essa região. Essa região é cheia de aviões, conforme a imagem exibe. Na hora que eu olhei tinha até mais, conforme você pode ver aqui. Depende muito do horário, mas esse print mostra que tinha mais aviões até na hora que eu fiz esse roteiro. E no caso de embarcações, a gente pode usar a Marine Traffic, que faz aqui
uma marcação. No caso aqui, o branco é o mar. Então a gente tem que localizar mais uma vez. Bermuda está aqui, Porto Rico está por aqui para baixo, Porto Rico está aqui, e por fim Miami está aqui em cima. Então o Triângulo das Bermudas é essa área aqui, e acho que você já percebeu que essa área está repleta de embarcações, conforme a imagem indica. É bem semelhante ao que nós obtivemos mais cedo quando eu fiz essas capturas, então não tem mistério nenhum tipo de navio evita essa área, muito menos avião. Então agora a gente vai falar de possíveis causas para esses desaparecimentos. Aí muita gente pode questionar, e questionar com razão, mas que desaparecimento? Porque você acabou de concluir que não tem. É verdade, realmente não tem o número anormal de desaparecimentos, o tanto que tem e o tanto que você espera em qualquer região do mundo. O Triângulo das Bermudas é uma região normal, afinal de contas. Mas ainda assim há pessoas que supõem todo tipo de causas, como OVNIs, vórtices, anomalias eletromagnéticas e assim por diante. Questionar isso é equivalente a questionar por que o Palmeiras tem 3 mundiais. A verdade é o Palmeiras não tem 3 mundiais em primeiro lugar, mas já que as pessoas fazem esse questionamento, vale a pena a gente analisar cada uma das hipóteses e chegar ao quão provável ou quão improváveis elas são. Será que OVNIs poderiam estar por trás dos desaparecimentos? Porque em todo o mundo, as pessoas reportam eventos anômalos em que objetos voadores não identificados são avistados, algumas vezes em associação com água, ou saindo ou entrando da água. Alguns desses eventos são relacionados ao Triângulo das Bermudas. Agora, as bases de dados que mostram onde as pessoas avistam OVNIs não parecem indicar que o Triângulo das Bermudas seja uma região, digamos, povoada em termos de OVNIs. Se você olhar no mapa aqui, você vai verificar que nós temos, claro, uma distribuição bem grande nos Estados Unidos, que correlaciona principalmente com densidade populacional. Nós temos aqui na região da Flórida, Bermuda está aqui em cima, tem alguns casos em Bermuda, e por fim Porto Rico está aqui embaixo, também tem alguns casos, mas ainda assim é uma distribuição comum. Todos os territórios aqui não são especialmente mais visitados por OVNIs, digamos assim. As pessoas não tendem a ver mais OVNIs nessas regiões. É claro que falta um pouco uma base de dados mais concisa, uma base de dados em que a gente tenha mais informações para poder fazer uma análise mais precisa a respeito dos OVNIs. Ainda assim, isso aqui é suficiente para dizer que o Triângulo das Bermudas não é uma região particularmente importante. Qualquer autor que se propõe a escrever sobre o Triângulo das Bermudas vai achar pessoas com histórias de OVNIs para relatar sobre o local. Isso não quer dizer que lá seja um ponto quente de OVNIs. Isso vale para qualquer lugar do mundo e não é evidência, como eu disse, de que lá é uma área propícia. Os dados, inclusive, mostram o contrário. 2 OVNIs teriam sido avistados no Google Maps. O primeiro deles você pode ver nesse link aqui. Ele fica bem ali sobre o Triângulo das Bermudas. Está aqui o OVNI em questão. Mas convenhamos, dando zoom nisso aqui, você vê claramente que é uma borboleta. Isso aqui é uma borboleta, isso aqui é a antena da borboleta. Acho que não tem muitas dúvidas a respeito do que é esse OVNI, e esse OVNI é uma borboleta. Aqui tem a imagem de uma borboleta, inclusive, está aqui. Ela tem uma antena, ela tem uma asa que tem exatamente esse tipo de padrão. O segundo é um pouco mais difícil de identificar. Tem a postagem aqui no Daily Mail, desse estilo aqui, mas a provável explicação é que seja um pássaro durante o voo. A maioria das imagens de pássaros durante o voo individuais não trazem o pássaro nessa pose, porque não dá para ver nada, mas se a gente pegar a imagem de revoado de pássaro, como é o caso aqui, a gente vai ver que tem pássaros que assumem exatamente essa posição. Dá uma olhada nesse camarada aqui como ele está, exatamente o mesmo jeito do suposto OVNI visto no Daily Mail, então essa é a explicação mais provável no momento. Então afirmar que os OVNIs são a causa para supostos desaparecimentos na região é uma conclusão precipitada. Nenhum OVNI foi visto até o momento engajando em qualquer atividade que resulte num desaparecimento na região, e não tem registro de pilotos avistando OVNIs associados a outros eventos anômalos na região. Sim, tem pilotos que avistam OVNIs, inclusive Starlink é uma explicação bem comum para esse tipo de caso, mas não associado a outros tipos de eventos ali no Triângulo das Bermudas até o momento. Névoa eletromagnética. A possibilidade de algum tipo de efeito eletromagnético afetar bússola e instrumentos de navegação é bastante defendida. Começa com o Colombo. A gente já entendeu o que aconteceu lá com o Colombo. Segue para o voo 19, a gente também já entendeu. O Taylor provavelmente viu as ilhas, pensou que fossem as Keys, e aí falou, não, é impossível serem as Keys e minha bússola não está funcionando. Eu tenho certeza que são as Keys, logo a minha bússola está com problema, mas a gente sabe que o raciocínio devia ser o contrário. A minha bússola está funcionando, todas as nossas bússolas estão, mas aquelas ilhas ali não são as Keys, então eu estou no lugar errado. Diariamente, dezenas de aviões e embarcações passam pela região, a gente já verificou isso aí. Ainda assim,
não tem qualquer demonstração publicada de interferência eletromagnética na região, seja em bússola, seja em outros aparelhos. Lembrando que é muito fácil forjar uma interferência eletromagnética. Só pegar uma bússola e passar qualquer objeto de metal em volta dela que ela vai dar uma mexida mesmo. Então, fazer isso no Triângulo das Bermudas ou fazer isso na praia perto da sua casa e dizer que é o Triângulo das Bermudas é bem fácil. Então, se você quer comprovar, você vai precisar de alguma coisa mais complexa. Por exemplo, múltiplas pessoas comprovando, múltiplas pessoas atestando, uma revisão por pares, uma descrição, enfim. Não sei como você vai fazer isso, mas tem que ser mais complexo que só filmar uma bússola tiltando, porque isso é muito fácil de forjar. No hemisfério sul tem, de fato, a anomalia magnética do Atlântico Sul. É uma área em que o cinturão de Van Allen se aproxima da superfície e o campo magnético terrestre é menor. Mas não tem qualquer foco de acidente náutico ou aéreo nessa área onde a anomalia é mais forte. A anomalia sequer afeta o Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas está aqui em cima, ele não é afetado em nada pela anomalia em questão. Um dos defensores da hipótese da névoa é um cara chamado Bruce Jerome. Ele diz que ele estava voando o Beechcraft Bonanza dele em 4 de dezembro de 70, junto com um pai e um parceiro de negócios. 300 metros de altura, ele viu uma nuvem, ele notou que uma nuvem estava ficando maior. Uma outra nuvem ainda maior apareceu do lado e o Bruce não teve escolha a não ser voar por dentro dessa nuvem. Quando adentrou essa nuvem, o interior se tornou escuro como a noite e o Bruce via então flashes de luz que iluminavam toda a aeronave. Em dado momento, ele concluiu estar dentro de um túnel cilíndrico e, chegando perto da saída, o túnel começou a se fechar, os instrumentos começaram a falhar, ele sentiu que alguma força tinha tomado o controle do avião. Finalmente, ele escapa do túnel, contata o rádio, mas descobriu que ele já estava em Miami. O voo deveria levar 90 minutos, levou apenas 30 e não gastou o combustível que deveria ter gasto nesse processo. Porém, o Bruce jamais ofereceu qualquer registro desse voo. Jamais forneceu qualquer transcrição com a torre de controle, jamais preencheu qualquer documento formal que relatasse o ocorrido, jamais apresentou as outras testemunhas. Por outro lado, ele vendeu 4 livros sobre o tema. Isso faz com que a maioria das pessoas considere que ele ou é um mentiroso completo, ou ele está embelezando uma história sobre uma tempestade que ele enfrentou e que talvez ele até tenha chegado mais cedo lá no seu destino, em função de ventos na parte traseira do avião ou qualquer outro fator que pode provocar esse tipo de coisa. Assim, também não parecem haver evidências de que uma anomalia eletromagnética exista na região. Afinal de contas, centenas de aparelhos de medição passam pela região e não a registram. Será que os vórtices infames são responsáveis pelos desaparecimentos? Os vórtices infames são regiões que compreendem um conjunto de 12 vértices, mais os 2 polos da superfície terrestre, em que eventos estranhos supostamente ocorrem ou já ocorreram no passado. Esses vértices especificamente são Mohenjo-Daro, uma das maiores cidades da civilização do Vale do Indo, que de fato entrou em declínio súbito em meados de 1900 a.C. A cidade foi abandonada, mas várias outras cidades fizeram isso e não estão na lista, então não dá para entender exatamente por que Mohenjo-Daro teria sido escolhida como uma dessas cidades. Simplesmente parece que colocaram um ponto ali e aí foram procurar o que poderia estar naquele lugar e assim acharam essa cidade. Não tem acidente aéreo ali. Nós temos Hamakulia, um vulcão submarino no Havaí, que por alguma razão foi escolhido dentro de uma lista de 23 outros vulcões ativos no mundo. E fora da literatura sobre os 12 vórtices, o local não é conhecido como um ponto de naufrágios, nem quedas de aviões ou nada do tipo. O próprio Triângulo das Bermudas, uma ruína megalítica na Argélia. Algumas fontes é dito como estando ao sul de Timbuktu, como nessa fonte aqui, em outras como um ponto no deserto sem nenhum tipo de ruína. Só que Timbuktu já fica no Mali, que já é o sul da Argélia, então é impossível um local ao sul de Timbuktu ficar na Argélia e não no Mali, então isso sequer faz sentido. O Mar do Diabo, no Japão, que de fato é uma região com registros de desaparecimentos, isso é associado a vulcão submarino, a gente pode falar disso mais adiante num vídeo em outra ocasião, porque eu estou meio cansado de falar de Triângulo de Bermuda e navio e avião e essas coisas. Estruturas megalíticas do Zimbábue, mais uma vez uma escolha genérica numa região onde não tem nada de destaque. Só escolheram, tem um vórtice no Zimbábue, deve ter alguma coisa aqui, vamos pegar essa estrutura megalítica. Ilha de Páscoa é razoável, é um local popular, mas não tem nada a ver com desaparecimentos. Anomalia do Atlântico Sul, sem desaparecimentos, já expliquei. E a bacia de Wharton, onde teve um terremoto em 2012. Desde então, ocorreram 8 terremotos de magnitude maior que 8 em outros lugares do mundo, e não fazem parte da lista. E a fossa de New Hebrides, uma fossa submarina em particular, que não está sequer entre as 10 mais profundas e não tem nenhum histórico relevante de naufrágio ou queda de aeronave. Então é uma escolha bem forçada.
A Ilha de Páscoa fica na latitude menos 27 e o Zimbábue fica entre menos 15 e menos 22, indicando que é impossível existir uma linha paralela ao Equador passando por esses dois lugares. Então a linha faz umas curvas onde não deveria fazer, tá certo? E os 12 vórtices infames são apenas uma lista de 10 pontos associados a alguma curiosidade da superfície terrestre. 2 deles são associados a naufrágios de fato, mas ao menos um deles não merece a fama que possui. A Terra é um local curioso, então seria provável compilar essa lista, semelhante para qualquer outra geometria que a gente formasse. Atlântida é responsável pelos desaparecimentos? Uma das explicações é que tem uma espécie de portal para Atlântida sobre o Triângulo das Bermudas. Parte dos argumentos apenas argumentam que Atlântida existe em algum lugar do mundo. Eu vou falar disso num vídeo de Atlântida, que também eu acho que não vai ser agora porque não estou muito disposto. Outra parte diz especificamente a respeito do Triângulo das Bermudas. Um deles é que tem um falso fundo do oceano que se abriria para permitir o desaparecimento de barcos e aviões. De fato, o conceito de falso fundo é real, mas é uma camada onde nós temos criaturas marinhas que se acumulam ali e são refletidas pelo sonar. O Charles Baird, que defende essa hipótese, diz que essa é só uma desculpa para esconder o portal, mas a questão é que esse falso fundo está presente em oceanos do mundo inteiro, não só das Bermudas, e se comporta precisamente como organismos comportam. Eles migram, então durante o dia eles atingem uma profundidade maior, durante a noite atingem uma profundidade menor, como você vê nesse diagrama aqui. Então, se isso fosse um falso fundo físico, digamos assim, um portal físico que leva para Atlântida, isso deixaria uma assinatura acústica gigante. É como se você tivesse um terremoto mesmo acontecendo no submarino. Isso não faz sentido nenhum. Ainda mais se você considerar que isso engole aviões também, porque a gente teria mais a sucção para puxar o avião para dentro. Então, não é o caso. O mesmo autor afirma que tem ruínas submarinas em Bahamas e que isso é Atlântida. Tem vários parques temáticos nas Bahamas, alguns com temas de Atlântida, isso não tem nada a ver, é só um parque temático. E, de fato, tem uma que é chamado de Estrada de Bimini, um trecho linear de 800 metros, em que algumas pedras retangulares são achadas em meio a outras pedras irregulares, conforme você pode ver nas imagens aqui. Então, nós temos algumas pedras retangulares, de fato, nessa estrada, outras totalmente irregulares. Várias pesquisas já foram feitas e indicaram que não tem evidência de que é uma estrada feita artificialmente. As pedras se conectam com a rocha-mãe, sempre estiveram lá, e não tem nenhuma marca de ferramenta. A gente pode falar só sobre isso no futuro, se vocês quiserem. Uma profecia dizia que Poseidia, ou Atlântida, emergiria em 1968 em Bimini. Por coincidência, foi nesse momento em que essa estrada submarina foi descoberta, e aí o pessoal já interpreta como a concretização da profecia, mas vale lembrar que a profecia dizia que esse negócio iria emergir, e isso está embaixo d'água até os dias de hoje. Ele dizia também que templos seriam encontrados e até o momento nenhum templo foi encontrado na região. O mesmo profeta também previu a segunda volta de Cristo para 98 e a do anticristo para 90, e a destruição de cidades americanas como Nova York e São Francisco. Nada disso aconteceu. Então a descoberta de rochas com aparente origem antropogênica nas Bahamas tem que ser investigada, já foi, e a origem antropogênica no momento é considerada improvável, até que surjam novas evidências, e também não há novas ruínas na região que nos motivem a crer que Atlântida esteja ali. Megalodon. Será que o Megalodon é responsável pelos desaparecimentos? Não, não é. Tem um vídeo aqui, esse vídeo é bem longo, e nesse vídeo a gente explica por que o Megalodon não é responsável por qualquer tipo de desaparecimento, justamente porque o Megalodon não mais nada pelos mares, seja no Triângulo das Bermudas, seja em qualquer outro lugar. Essa não parece uma explicação válida para os desaparecimentos. Um animal das proporções do Megalodon deixaria uma pegada imensa na região, uma pegada ecológica gigantesca. Isso nós não observamos. Além disso, destroços de barcos teriam marcas específicas. Isso também não ocorre e nenhum avião nunca foi visto sendo engolido por um tubarão. Tubarão branco já foi visto consumindo lixo e outros destroços, mas isso não se aplica a aviões e nem navios inteiros que possam explicar o desaparecimento. E tem gente que fala, e se o Titanic desaparecer no Triângulo das Bermudas e foi atacado por um tubarão? Isso é igual eu falar, e se a Sociedade Esportiva Palmeiras fosse uma nação independente e tivesse 7 Copas do Mundo? Seria super legal, mas não é. Então, não é um argumento válido que você possa considerar. Será que um buraco negro, ou buraco de minhoca, pode ser responsável por isso? Um buraco negro se forma num colapso gravitacional. Isso acontece no final do ciclo de vida de algumas estrelas, ou em colisões de alta energia. O segundo caso nunca foi detectado, mas se ele ocorre aqui na Terra, isso seria possível em raios cósmicos. Isso poderia causar um micro buraco negro, mas se é o caso,
Se micro buracos negros são formados, algo que até o momento não foi comprovado, então eles são instáveis e, por consequência, inofensivos. Raios cósmicos chegam à Terra a todo momento. Então é improvável, impossível, na verdade, que aviões e barcos sejam engolidos por buracos negros. Se um micro buraco negro existe, ou ele vai decair muito rápido, ou ele vai virar um grande buraco negro. E assim que ele engolir um barco, ele vai engolir o sistema solar inteiro segundos depois. Então pode ficar tranquilo que não é o caso. Um buraco de minhoca é uma estrutura hipotética. A existência não foi comprovada ainda, que conectaria dois pontos do espaço-tempo se você resolver as equações de campo de Einstein de uma certa forma. Nenhum dos modelos de buracos de minhoca poderiam ser atravessados por aviões e barcos, nem que se formariam na superfície da Terra. E as condições climáticas? Agora sim a gente está num ponto que é importante. As condições climáticas, em especial tempestades, são sim responsáveis por múltiplos desaparecimentos. O mapa global indica que a região sofre uma incidência bem alta de ciclones, conforme você pode ver nessa imagem aqui. Outros fenômenos menos compreendidos, mas que podem também participar desse processo, são vagalhões. Vagalhões são ondas bem grandes e imprevisíveis, que podem ser perigosas para navios. A gente ainda não é capaz de monitorar esse tipo de onda, nem de saber onde acontece mais, onde acontece menos. Mas em 2018, os pesquisadores simularam isso com o USS Cyclops, que eu falei mais cedo, e concluíram que sim, um vagalhão poderia ter naufragado o USS Cyclops. A corrente do Golfo é uma corrente superficial que flui do Golfo do México para o norte da Flórida e atinge velocidade de 2 metros por segundo. Destroços podem ser carregados por ela e até mesmo um pequeno avião ou um barco com problemas de motor podem ser empurrados para longe da última posição que eles reportaram quando ainda conseguiam se comunicar. Por fim, a gente sabe que tem campos de metano na região. Teoricamente, é possível que bolhas de gás liberadas alterem a dinâmica da água e a água não mais forneça impulso suficiente para sustentar o navio e isso causa um naufrágio. Em laboratório, em modelinho, isso funciona. Na prática, a gente nunca observou, mas é uma possibilidade mundana que também poderia explicar. Isso vale também para outras regiões do mundo. Assim a gente pode concluir que, apesar da fama, o Triângulo das Bermudas é uma região usual. Casos de desaparecimentos ocorrem nela, mas ocorrem em todos os lugares do mundo e não há uma frequência maior associada ao Triângulo das Bermudas. Explicações mundanas e adequadas para esses desaparecimentos incluem condições climáticas, tripulações resgatadas, falhas estruturais ou mecânicas, motins, erros de navegação, panes, turbulências, farsas ou casos que aconteceram longe, mas foram atrelados à lenda. Tem casos inexplicáveis, assim como em qualquer outra região do mundo, mas isso se deve à falta de evidências e não a uma evidência inexplicável. Ao contrário do alegado, o Triângulo das Bermudas é diariamente percorrido por dezenas de embarcações e aeronaves que fazem isso sem nenhum incidente. Qualquer explicação fantástica que envolva OVNI, névoa eletromagnética, vórtice, Atlântida, monstro marinho, buraco negro, buraco de minhoca, etc., não é necessário. Valeu por você que assistiu o vídeo e a gente se vê